Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém. Eu peço a sua atenção, irmãos. Eu gostaria muito que você redobrasse a sua atenção e aguçasse o seu ouvido para não perder nada do que Deus tem para falar ao seu coração esta noite. Os irmãos sabem muito bem que o Reino do Sul, que na época se chamava Judá, foi levado para a Babilônia como cativo, em 3 levas sucessivas. A primeira leva, salvo engano, aconteceu no ano 606 a.C. E na primeira leva de cativos, Daniel e seus companheiros foram levados para a Babilônia como escravo. E um detalhe importante é que Daniel chegou na Babilônia não como um nobre, apesar de que ele era um nobre, de família nobre, diz alguns estudiosos, mas ele chegou lá como escravo. Ele estava fora do seu país, longe da sua terra, quem sabe longe dos seus pais, ou seus pais morreram na guerra, estava longe dos seus hábitos, dos seus costumes, distante do templo que foi construído em Jerusalém. Daniel estava num palácio real, fazendo faculdade, mas ele era um escravo. E um texto chama a atenção, que é o capítulo 1, versículo de número 8, diz que Daniel assentou em seu coração e não se contaminar com as iguarias da mesa do rei Nabucodonosor. E aquela atitude, irmãos, tomada por Daniel, muito honrou a Deus. Deus sabia que Daniel, mesmo muito jovem, seria um canal de bênção naquele reino. E é isso que Deus espera de nós. Já vou aplicar aqui. Deus espera que cada um de nós, independente da situação, independente do lugar que você está inserido, independente da sua condição social, cultural ou intelectual, permaneça fiel ao Senhor e à sua palavra. É isso que Deus espera de nós. E Deus, ele podia contar com Daniel naquele reino. Mesmo sendo escravo, irmãos, Daniel, depois, claro, foi conquistando a sua liberdade aos poucos, mas por mais de 70 anos, Daniel foi destaque naquele país. Daniel se destacou no governo de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dário e de Sírio. Daniel foi um destaque, por quê, irmãos? Porque Daniel era um homem leal, fiel, que possuía uma fé genuína, temente a Deus, confiava em Deus, possuía sabedoria e se manteve firme, mesmo estando em uma terra estranha. É isso que Deus espera de cada um de nós, que mesmo em um lugar onde você chegou como ninguém, Deus espera que você se posicione para que Ele possa fazer de você alguém naquele lugar, para que você possa influenciar naquele lugar, para que você possa marcar o lugar onde você está, para que você possa fazer a diferença, porque você é diferente. O ambiente não pode exercer influência sobre você. É você que tem que influenciar o ambiente no qual você está. E foi isso que aconteceu com Daniel, irmãos. Daniel foi capaz de influenciar não apenas no período do governo de Nabucodonosor, mas também de Belsazar, de Dário e de Sírio. Em todos esses reinos, Daniel se destacou de maneira excelente e sobrenatural.
Mas por que, pastor? Vamos aprender um pouco na frente. Agora, o reino de Nabucodonosor havia passado. O reino de Belsazar havia passado. E quem governava a Babilônia era o Império Medo-Persa. E o soberano daquela época era o rei Dário ou Dario. E a Bíblia diz, no capítulo 6, que o rei Dário estabeleceu governadores, 120 governadores, sobre todas as províncias do império do qual ele era soberano. E qual era a função desses governadores? Era cuidar da segurança do império e arrecadar tributo para o império. Só que sobre esses 120 governadores, havia 3 presidentes. E quem foi nomeado entre esses 3 presidentes, aos quais os demais deveriam prestar conta? Quem estava entre eles, irmãos? Quem? Daniel. Daniel foi escolhido para estar entre os 3 presidentes. E todos os demais deveriam prestar conta a Daniel. Daniel era um administrador do império. Era o homem de confiança do rei Dário. E o interessante é que Dário tinha coisas maiores para Daniel. Daniel administrou tão bem, irmãos, se destacou muito na administração do império, que o rei Dário imaginava, tinha o interesse de colocar Daniel como o primeiro dos presidentes. Nomear Daniel como o primeiro entre os 3 presidentes. Agora, um detalhe: quando aqueles que foram nomeados para auxiliar Daniel souberam que o rei Dário planejava exaltar Daniel acima dos demais, eles foram possuídos por um espírito de inveja. Eles passaram a ter ciúme de Daniel e reuniram, irmãos, e planejaram como parar Daniel, como impedir que Daniel fosse elevado além dos demais. O que fazer para barrar Daniel, para parar Daniel, para que Daniel não se torne maior do que todos nós nesse império? É isso que acontece, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você: você está disposto a pagar o preço pela posição que Deus vai te colocar? Você está disposto a pagar o preço porque Deus vai te levar a uma posição maior, a uma posição de destaque, a um lugar de honra, vai te colocar acima de outros? Você está disposto a pagar o preço por isso? Porque quando você é elevado por Deus, o inimigo se levanta para impedir que você chegue no lugar que Deus projetou para você. Vai se levantar a oposição, vai se levantar a perseguição, vai se levantar os inimigos, e vai se levantar aqueles que pareciam ser o seu amigo, aqueles que andavam com você, comia com você, trocava diálogo com você, era seu confidente. Mas quando você começar a se destacar, essa pessoa vai se colocar contra você. Você está preparado para enfrentar esta situação? Ah, irmãos, infelizmente, aqueles que fazem-se amigo com interesse não de lhe ajudar, mas com interesse de ver onde você vai errar e cair. Para quando você errar e cair, ele divulgar, ele noticiar, ele espalhar a sua queda. Infelizmente, isso acontece também no reino de Deus. Infelizmente, isso acontece no meio do povo de Deus. Quando você começa a se destacar em alguma área, na área do louvor, na área da pregação, na área do ensino, em um departamento da igreja, ou um evento que alguém confiou a você, e você começa a fazer, e aquele evento vai crescendo, vai tomando proporções maiores,
e o seu nome vai sendo soprado, divulgado, e começa a se espalhar pelo Brasil e pelo mundo, alguém vai se levantar para impedir o seu sucesso. Pastor, isso acontece no reino de Deus? Acontece. Isso acontece entre o povo de Deus? Acontece. Isso acontece no trabalho? Acontece. Acontece em casa? Acontece. Acontece na igreja? Acontece. E você tem que estar pronto para suportar toda a pressão que virá sobre você, porque o que Deus tem para fazer em você e através de você é para a glória do nome dEle. Daniel estava nos planos do rei Dário. Dário planejava levar Daniel a uma posição ainda maior. O que eu quero dizer? Você está em um plano especial de Deus. Deus projeta e planeja levar você a um lugar, um patamar ainda maior. Agora vem a pergunta: você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a enfrentar os adversários e as adversidades? Você está disposto a adquirir estrutura para suportar a pressão da posição que Deus vai te colocar? Eu estou falando com alguém aqui esta noite, não sei com quem. Então eles buscaram primeiro achar uma falha na administração de Daniel. Procuraram alguma coisa para ver se Daniel estava desviando dinheiro, desviando ouro, prata, se Daniel estava cometendo alguma falcatrua, né? Se Daniel estava de alguma maneira tramando contra o rei e contra o reino, se Daniel estava envolvido em algum esquema de corrupção, mas não encontraram nada que pudesse desabonar a administração de Daniel no Império Medo-Persa. Daniel era um homem irrepreensível. E aí vem a pergunta: você se mantém íntegro naquele lugar que Deus lhe colocou? Você se mantém íntegro, dando testemunho de crente naquele lugar que Deus lhe colocou? Você é um referencial naquele lugar? Você é luz e sal naquele lugar? Deus pode contar com você naquele lugar que Ele inseriu você para fazer a diferença? Ou você vai se envolver com o esquema do sistema? Daniel não se envolveu no esquema. Daniel se manteve de fora, fazendo o seu trabalho com honestidade, lealdade e fidelidade a Deus e ao rei. Não acharam nada, presbítero Cleito, que pudesse desabonar a conduta de Daniel lá na sua administração. Então buscaram no caráter de Daniel. Vamos tentar descobrir se no caráter de Daniel há alguma coisa, alguma conduta que possa desabonar o seu caráter, o seu bom testemunho. Daniel deu um bom testemunho no reino de Nabucodonosor, no reino de Belsazar. E agora no meio dos persas, Daniel continuava dando um bom testemunho de crente, de servo de Deus. E buscaram no caráter de Daniel, irmãos, e descobriram que Daniel era íntegro, reto, justo e fiel ao Deus Criador dos céus e da terra. E mais uma vez os governadores se reuniram e disseram: não achamos nada que possa desabonar a conduta de Daniel. O que nós iremos fazer para parar o Daniel? Qual a estratégia que nós iremos montar? Qual o plano que nós iremos elaborar para de uma maneira ou outra nós podermos parar o que o rei planeja para a vida de Daniel? Aleluia! Não importa o que planejar em secreto contra você. Não importa o que estão planejando em oculto contra você. Porque maior é o Deus que lhe chamou. Maior é o Deus que comprou você. É o Deus que chamou você para, através de você, realizar uma obra extraordinária. Aleluia. Então, eles pensaram algo importante. Eles pensaram, irmãos,
já que não achamos nada de errado na administração de Daniel, nem em seu caráter, vamos pegá-lo na lei do seu Deus. Olha que interessante. Vamos pegá-lo na lei do seu Deus. Ele é fiel ao Deus dos céus. Ele ora 3 vezes por dia. Ele é um homem que é fiel ao Deus de Israel. Vamos elaborar uma lei, um decreto, e levar ao rei Dário, para que ele possa assinar esse decreto, proibindo que durante 30 dias ninguém faça nenhum pedido a nenhum deus ou deuses, a nenhum homem, a não ser a quem? Ao rei Dário. E eles pressionaram o rei para que o rei pudesse assinar aquele decreto. O rei se alegrou com aquilo, achou bom. E ele assinou o decreto. O rei não sabia que aquele decreto era a sentença de morte para Daniel. Daniel era querido do rei Dário. Se ele soubesse disso, ele não teria assinado. Então ele também foi engabelado, foi enganado, e ele assinou o decreto. E o decreto rezava o seguinte: quem durante esse período fizer pedidos, orações, clamores a qualquer deus ou a qualquer homem que não seja o rei Dário, seja lançado da cova dos leões. E o decreto não poderia ser o quê? Revogado. Era uma lei dos medos e persas. Uma vez selado, uma vez assinado, o decreto não poderia ser revogado. Teria que se cumprir literalmente, irmãos. E eles ficaram de espeita, de bituca da linguagem popular. E quando eles subiram, olharam pela porta ou pela janela, não sei, eles encontraram Daniel fazendo o quê? Orando como de costume, irmãos. Agora um detalhe, Daniel ficou sabendo do decreto, o decreto foi publicado, se tornou público, e Daniel não arredou, Daniel não se acovardou, Daniel não retrocedeu, Daniel continuou firme na sua vida de oração. E eles pegaram Daniel orando, não pegaram Daniel mentindo, não pegaram Daniel adulterando, não pegaram Daniel tramando contra o reino, não pegaram Daniel se prostituindo, não pegaram Daniel criando um plano mirabolante para poder derrubar o imperador, pegaram Daniel de joelho, orando. Quando o inimigo vier te atacar, onde é que ele tem que te encontrar? Orando, mas exatamente isso que eles queriam, irmãos. Aqui que está o detalhe, eles queriam exatamente pegar Daniel orando, porque era a única maneira de acabar com Daniel, de parar o projeto do rei na vida de Daniel. E levaram a notícia para o rei. Disseram: ó rei, aquele homem lá, aquele hebreu que chegou como escravo aqui, o senhor honrou esse homem, colocou entre os presidentes, ele está no seu quarto orando e clamando ao seu Deus. Ele não faz caso do rei e nem do seu decreto. O rei tentou até livrar Daniel, irmãos. Eu sei que a mensagem é bem simples. Tentou livrar Daniel, lutou o dia todo, não conseguiu. E aí lançaram Daniel aonde? Na cova dos leões. Agora um detalhe importante. Deus poderia livrar Daniel da cova dos leões, mas Deus preferiu livrar Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus enviou um anjo. E o anjo fez o que, irmãos? O anjo fechou a boca dos leões. Não importa se jogaram você em uma cova, em um poço, em um deserto, em um vale. Esse deserto, esse poço, essa cova não vai consumir você, não vai destruir você, não vai parar você. Sabe por quê? Porque você tem uma promessa de Deus. Você tem sobre você um projeto de Deus. E você vai chegar onde Deus traçou para você.
o inimigo, não vai parar você no trajeto da caminhada. Você vai chegar no lugar da vitória. Aleluia. E o anjo fechou a boca dos leões. E de manhã cedo, quando o rei foi à cova dos leões, ele chamou com voz triste a Daniel e disse o quê? Daniel, o Deus que você serve, porventura, pôde te livrar da cova dos leões? Daniel falou, viva o rei e o Deus Todo-Poderoso, que fechou a boca dos leões, enviou seu anjo e impediu que eu fosse comido pelos leões. Agora um detalhe, irmãos, para finalizar a mensagem. O relógio está parado, não está? Agora um detalhe para finalizar a mensagem. Aleluia. O decreto foi mudado? O decreto foi anulado? O decreto se cumpriu. Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Daniel foi tirado da cova dos leões. Agora um detalhe importante. O rei fez um novo decreto. Aqui que é a importância. O rei fez um novo decreto. Abra sua Bíblia comigo aí. Qual foi o novo decreto do rei? Capítulo 26, versículo 25 a 28. Eu vou fechar aqui agora. Mantenha sua Bíblia aberta que eu vou ler aqui. 25 a 28. Olha o novo decreto do rei. 25. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. O que ele escreveu? Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império, homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Olha o que o rei está falando. Eu estou escrevendo um novo decreto. E o novo decreto que eu estou escrevendo reza o seguinte: em todo o meu reino, em toda a terra, esse decreto deve ser obedecido. E todos os homens devem temer ao Deus de Daniel. Sabe por quê, irmãos? Porque Daniel continuou firme no propósito, no plano de Deus. Ele não arredou, ele não retrocedeu. Prossiga firme, prossiga avante, não olhe atrás, não permita que o inimigo pare você e aquilo que Deus tem para a sua vida. Não olhe para a circunstância, não olhe para as adversidades, não olhe para os inimigos e as perseguições. Não olhe para a oposição, porque se você permanecer fiel, o Deus de Daniel também vai lhe honrar. Continuando, versículo 26. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Quem está escrevendo isso aqui é quem? É o rei Dário. O Deus de Daniel é o Deus vivo, é o Deus único, e o seu reino jamais será destruído. Sabe o que ele estava dizendo nessa palavra? O rei Nabucodonosor e seu reino passou. Belsazar e seu reino passou. Eu e meu reino vamos passar, mas o Deus de Daniel e o seu reino vai permanecer para sempre. Louvado seja o Deus de Daniel. Era isso que ele estava dizendo. 27. Aleluia. Ele livra e salva, faz sinais de maravilha nos céus e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele salva e livra. Aonde, irmãos? Nos céus e na terra. E ele livrou Daniel da cova dos leões, ou da boca dos leões. Sabe o que significa? Que Deus é soberano. Ele é Senhor sobre tudo e todos. E quando ele age, ninguém pode impedir o seu agir. Quando ele age, nada e ninguém pode resistir ao seu agir. Deus tem poder sobre a natureza. Deus tem poder sobre os homens, os demônios e as circunstâncias adversas. E eu vou provar para você por finalizar. Na cova dos leões,
Deus fechou a boca dos leões. Na fornalha de fogo, o que aconteceu? Deus não permitiu que o fogo consumisse Sadraque, Mesaque e Abednego. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Eles firmaram a posição. O decreto não foi anulado, mas o novo decreto foi elaborado, expedido. Sabe por quê? Porque Daniel se manteve orando. Daniel tinha uma vida regular de oração. O que é que eu aprendo aqui? Se você continuar orando, mesmo que pareça que nada está acontecendo, mesmo que pareça que a mão de Deus não está se movendo, mesmo que pareça que as portas não vão se abrir, continue orando, porque na hora certa Deus vai agir, e a porta que está fechada vai abrir, o milagre que você está esperando vai acontecer. Permaneça em oração, porque a oração pode até não anular o decreto, mas fazer o rei fazer o novo decreto. Sabe o que eu quero dizer para você? Naquele lugar que você está, um novo decreto vai ser feito, só para Deus honrar você. Uma nova porta vai ser aberta, porque Deus tem interesse em honrar você, para que você seja usado para honrar outras pessoas. E aqui eu finalizo. Quando Deus honrar você, tenha em mente que Deus está honrando você, para que você honre outras pessoas, para que você reconheça que outros também têm de Deus um projeto e um plano, e que você vai ser o canal de Deus para que Ele possa chegar lá. Seja você o instrumento do Senhor, onde você está. Não importa qual emprego que você está, por mais humilde que seja, seja você um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer em sua vida e através da sua vida. Que